Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué 1. Josué 1. Achou? Não achou? Ouça aí que eu vou ler rapidinho aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Éufrates, e toda a terra dos heteus até o mar grande, para a poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde queres que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Fecha sua Bíblia agora, ouça um pouquinho aqui que nós vamos falar, direcionado um pouquinho para os homens, né? Como todos já falaram aqui, nós temos um congresso que sinalizou família, né? Nós temos orado, temos clamado por famílias, e esse congresso ele sinalizou família. Então nós entendemos que a família ela começou-se uma família por um sacerdote, por um homem, né? Um homem, começou-se uma família. Por isso é importante os homens entender o seu papel dentro da família, entender quem eles são dentro da família, a sua representatividade, né? Quase não saiu a palavra, mas a sua importância dentro da família. Quando o sacerdote, quando o homem entende quem ele é na família, ele consegue conduzir a sua família para os caminhos do Senhor. Quando o homem não consegue discernir o papel dele como sacerdote da sua casa, ele inverte um pouquinho os papéis. Às vezes a mulher precisa se posicionar, né, como o sacerdote da casa, como aquele que vai conduzir a sua casa para o espiritual, e aí o processo ele vai demorar um pouquinho mais. Então o homem precisa entender quem ele é, o papel que ele está assumindo dentro da sua casa como sacerdote. Nós estamos ministrando o Casados para Sempre agora, e aí fala muito sobre homens e mulheres. Tem homem lá que sai com as costelas tudo roxo, de tanto cutucão da mulher. Quando você fala, né, sobre papéis, né, quem o homem é. Então nós temos orado pela família, temos orado para que o homem, o sacerdote, se posicione na sua casa. Como foi falado, outros ministraram aqui, né? O homem precisa entender que ele tem que se posicionar como o sacerdote da sua casa. Como nós vimos aqui de Josué, nós olhamos esse texto aqui tão lindo, maravilhoso. Viajamos aqui, Deus falando com Moisés: olha, Josué, agora você vai conquistar essa terra que você está vendo aqui, eu vou dar para você, eu vou estar contigo, não desanime, não desista, aonde você colocar a planta dos pés, tudo é teu. Seja forte, seja corajoso. Nós olhamos, nós viajamos nessa palavra aqui, mas muitas vezes nós não entendemos que esse processo, para Josué chegar nesse processo de conquista, ele teve que retroceder há muitos tempo atrás, teve que caminhar com um homem de Deus, teve que caminhar com uma pessoa que direcionava ele para Deus. Eu te pergunto, homem, hoje, com quem você tem andado? Qual é a influência das suas amizades? As suas amizades te influenciam você a caminhar para que lado? Josué é um homem que desde quando Deus tirou ele do Egito, ele começou a caminhar com um homem de Deus, com Moisés. Todas as famílias, muitas pessoas morreram no deserto por rebeldia, por insubmissão, por reclamação, por murmuração, mas Josué continuou caminhando com Moisés.
aprendendo com Moisés, o líder, olhando o seu líder. Quando Moisés recebia a glória de Deus, aonde estava Josué? Nos pés da montanha, tomando um pouquinho da glória de Deus. Então Josué, toda a vida, ele se preocupou com o seu sacerdócio, ele se preocupou com a sua família, ele caminhava, ele buscava a direção de Deus, com um homem de Deus, com uma pessoa de Deus. Ele simplesmente não foi por acaso escolhido. Agora Josué não tem melhor, não tem nenhum, deixa eu ver quem que nós vamos escolher, que lá não tem ninguém, vai ser mesmo Josué. Não, ele já foi treinado, ele já foi um homem decidido a caminhar com Deus, a renunciar aos desejos da sua carne, os desejos do mundo, aquilo que aquele povo oferecia, que ele sabia que não era de Deus. Ele soube renunciar a isso. Ele começou a caminhar com Deus, ele começou a caminhar com com Moisés, que Moisés caminhava com Deus. E quando Moisés sai de cena, quem entra? Aquele homem que estava preparado, que tinha intimidade com Deus. Nós precisamos aprender a caminhar com quem quer Deus, querido. Homens precisam caminhar com homens que realmente vão te influenciar você a caminhar com Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, ou mais para frente fala assim, que se você não andar nas rodas dos escarnecedores, ou você não andar com má influência, você será bem sucedido. Às vezes o homem não se posiciona com Deus, porque o seu ciclo de amizade tem influenciado ele a fazer as coisas erradas. O homem não ganha a sua família, às vezes porque ele não se posiciona dentro da sua casa, ele não assume o papel de sacerdote dentro da sua casa. Como foi falado aqui, o Robson, né, falar, agora é eu que te chamo. Imagina quantos homens desanimados, que a mulher precisa, vão para a igreja, hoje não, hoje eu vou jogar futebol, vamos hoje, não, hoje não vou pescar, não, hoje não vou, congresso, meu Deus, vai ter congresso, hoje não, meio cansado, trabalhei demais, meu Deus do céu, como que será a tua casa? Como você trará uma referência para os teus filhos? Nós lutamos pela família, querido. Nós oramos pela família, mas a família ela começa no sacerdote. O sacerdote precisa se posicionar, ser homem, assim como Josué, porque lá na frente, lá no final, para frente desse livro aqui, nós vamos ler, nós vamos ver que mesmo com guerra, mesmo com divisão, Josué diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí me corta o coração de ver lares, muitos homens falando assim, eu e minha casa está meio bagunçada, eu estou meio desanimado, eu estou, sei lá. Então quando o homem entende o seu papel dentro de casa, dentro do seu lar, ele conduz toda a sua família, ele consegue salvar, trazer salvação para o seu lar. Isso é papel do sacerdote. Às vezes você está aí, mulher, mas e agora, pastor? O que eu faço? Meu marido nem para a igreja vai. Fica tranquilo, que a Bíblia diz que a mulher crente edifica o marido não crente. Então assuma o seu papel como auxiliadora, como mulher de Deus, que você vai fazer a sua casa também entrar nos pés do Senhor. O processo talvez pode demorar um pouquinho mais, porque é princípio o sacerdote se posicionar. Eu tenho uma referência aqui que eu não conheço a história de muitos, né? Mas eu conheço, vou expor aqui o seu Senivaldo aqui. Quantas vezes ele chorava, pastor, ajuda a orar para minha esposa. A minha esposa não quer muito, não sei o que. Ela sabe disso, né? Que ela até testemunhou. E eu vi a persistência dele orando, chorando, clamando. Eu falo a verdade, talvez se fosse o meu caso eu teria até desistido. Mas ele foi um persistente. Chorou, orava, declarava. E agora a esposa dele foi para o encontro, voltou do encontro e falou assim, pastor, agora eu quero é Deus. E hoje eu vejo no olho dele, aquela luz brilhando no olho dele, assim que, meu Deus, é um homem que foi transformado. Mas por quê? Porque decidiu ser um sacerdote. Decidiu ser um sacerdote. Às vezes nós
desistimos do nosso sacerdócio por tão pouco problemas. Aconteceu uma situação, eu não quero mais saber, eu não quero mais negócio de igreja, de célula. Nós deixamos o nosso sacerdócio por tão poucas coisas. Então, homem, assume seu sacerdócio, seja como Josué, caminhe do lado de homens que te levam a conhecer a glória de Deus. Caminhe de lado de homens que possam resplandecer a glória de Deus na sua vida, para que lá atrás homens queiram caminhar com você, ver que você é diferente, que a glória de Deus também está na sua vida, também está na sua casa. Eu falei ontem na célula lá em casa, é difícil família, você lutar por família tem as suas dificuldades. Em Marcelândia, nós estávamos na frente de uma igreja lá, e um dia eu falei para minha esposa, Deus colocou no meu coração, assim, queimou muito forte no meu coração, e eu falei para ela, amor, nosso chamado é família. E quando eu declarei isso na igreja, parece que o inferno inteiro desceu sobre nós. Parece que o mundo se acabou. Eu nunca senti uma guerra, eu nunca fui tão bombardeado na minha família a partir do momento que eu fiz aquela declaração. E eu tenho que declarar para vocês, queridos, até esse congresso eu ainda tinha receio de guerrear, de lutar por famílias. Falava, não, Deus, salva as famílias. Mas Deus nesse congresso, Ele colocou no meu coração novamente o desejo de lutar, o desejo de clamar, o desejo de chorar por famílias. E eu comecei a fazer isso, e Deus tem me surpreendido com essa situação, com aquilo que Deus colocou realmente no meu coração sobre família. E eu sei que é guerra. Eu sei o que o apóstolo Monteiro falou lá, que ele estava, talvez você não estava no congresso aqui, ele deu o testemunho que ele estava dormindo no hotel, e o principado chegou para ele, tentando matar ele, falando que as famílias eram dele. Eu sei a guerra que é lutar por família. Por isso que muitas pessoas desistem das famílias, porque família é um princípio, família é uma decisão. Família é quando Josué vê todo mundo reclamando, murmurando, e Josué diz, eu continuo com o Senhor, Deus, continuo com o meu líder Moisés. Todo mundo, meu Deus, não tem água, por que nós ficamos num deserto, morremos lá, era mais fácil. E Josué, do lado do seu líder, buscando a glória de Deus, falando assim, eu e minha casa vamos continuar nesses caminhos. Ele acreditava que a promessa era muito maior do que todas as lutas e dificuldades. Então que essa palavra, querido, que essa palavra fique no seu coração. Você homem que está aqui, basta você dizer, Senhor, eu quero, vou me posicionar. Vai vir luta, vai vir, mas a vitória é maior. Aquele que está com você é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquele que caminha com você é muito maior do que qualquer outro obstáculo. Mas você precisa entender quem você é no reino de Deus. Você precisa entender o papel que você tem no reino de Deus como sacerdote. A sua esposa não pode ficar te carregando, te puxando. A minha esposa não pode ficar, você tem que orar, você tem que fazer isso. Esse é o papel do sacerdote. Quando ele entende isso, a casa é transformada. Os filhos são envolvidos, porque é princípio. Nós vamos ter agora dia 10, 11, 12 encontro de homens. Então faça um esforço. Eu já fui. Mas às vezes você precisa renovar o seu sacerdócio. Você fala, não, eu quero um renovo de Deus, eu quero me recarregar espiritualmente. Faça esse encontro. Convide alguém que talvez precisa reconhecer os princípios de um sacerdote na casa. Nós vamos ter a rede de homens também no mês que vem. Vamos fazer uma rede bem diferente. Eu sempre falei que eu preciso de ajuda dos homens. A rede de homens só acontece por causa de você. Então eu desejo do meu coração que todos os homens estejam posicionados, porque quando o homem se posiciona, há um lar de salvação, o lar é de alegria, o lar é de paz.
Mas se o sacerdote não entende o chamado dele, aí pesa demais para um lado só. Amém? Quero que você fique de pé, vamos orar.